Na sua época no Flamengo, teve um jogador muito questionado, foi o Carlos Eduardo, muito questionado. A torcida do Flamengo te bateu muito porque você insistiu com esse garoto, porque você acreditava muito no feedback que você dava para ele nos bastidores. E hoje eu vejo o Andreas Pereira vivendo uma pressão similar, talvez maior, do que a que o Carlos Eduardo sofria naquela época. E é um garoto que também tem qualidade. Você acha que é jogo? Porque parece que o Palmeiras agora almeja levar o Andreas Pereira. Corre o risco de a gente ver o garoto brilhar no outro clube aqui, debaixo dos nossos olhos, ou ir para a Europa e arrebentar? Ou é a hora, de fato, quando chega a esse ponto, é a hora de liberar um garoto que está começando a carreira, mas tem muita capacidade técnica? Como é que você trataria o Andreas Pereira hoje no Flamengo? Eu trataria ele da melhor maneira possível, né? Mostrar para ele que as coisas, os erros acontecem, faz parte do esporte, e dar moral para ele voltar a jogar, né? Voltar sim, né? Jogar bem. No meu caso, com o Carlos Eduardo, a torcida tinha uma implicância com ele, como está tendo agora com o André, né? André. Mas eu via muita qualidade nele, ele era muito importante para o que ele fazia para a gente no campo. E eu apoiei, sabe? Apoiei mesmo, fui cobrado por imprensa, pela torcida, os amigos, até em casa me cornetaram também, aqui não chegava em casa me cornetavam. Mas faz parte, aí não tem jeito. Mas assim, eu tentei passar a confiança a ele, acho que consegui, e ele acabou nos ajudando. O que muita gente não sabe é que o Carlos Eduardo era muito querido entre os jogadores, sabe? E uma coisa que acho que me facilitou o trabalho foi eu ter bancado o Carlos Eduardo, sabe, perante o grupo. Aquela pressão toda, tirar o Carlos Eduardo, e eu não tirei para implicar com a torcida, mas eu vi a qualidade que ele nos fazia bem, ele está em campo. Então, foi uma das coisas. Você tem que confiar no atleta e passar essa confiança. Se eu tivesse oportunidade de trabalhar com o André, era tentar voltar ele ter essa confiança minha e eu acho que de todos os jogadores, porque ele é muito bom jogador, né? Eu acho ele muito bom jogador. Professor Marcelo Reis, tem vários clubes querendo o Andreas Pereira, inclusive o Palmeiras, né? Que foi o pivô da maior falha do Andrés ali com a camisa do Flamengo, cara. A gente pode ver, sim, o Andrés Pereira jogando contra o Flamengo pelo Palmeiras, né? Você acha que pelo alto valor do atleta é a hora do Flamengo de fato se desfazer desse atleta aí? Ou você concorda com o Jaimão aí que é melhor dar um feedback, pezinho do ouvido, porque esse moleque pode vir a render ainda no Flamengo? Fala para nós. O ideal era que o Flamengo conseguisse recuperar psicologicamente o jogador, né? Qualidade tem, todo mundo sabe que ele tem 25 anos, muito novo ainda, 60 milhões, 58 milhões de reais, daria para fazer investimento? Daria. Minha preocupação é se o Flamengo, se ele vai se recuperar. Então, por exemplo, o Andreas Pereira, a gente percebe que depois de novembro, ele recebeu algumas oportunidades e ele não reage. Ele é um jogador que ele erra o passe, ele baixa a cabeça, ele recebe uma vai, ele baixa a cabeça. Parece que ele não tem essa força psicológica para reagir. Não sei se aí é uma falha do clube que não está ajudando, dos companheiros, do treinador. O que me passa dele é isso. Eu até falei na live de ontem que eu vejo ele assim, ele não tem espírito rubro-negro. Ele não tem aquele espírito de saber o que é jogar no Flamengo, entender a pressão que é jogar no Flamengo, que é uma pressão por todos os lados, inclusive uma pressão psicológica muito forte do torcedor. Então, pensando por esse lado, eu acho que o Flamengo poderia liberar o jogador até para ele reconstruir a carreira dele, seja na Europa ou voltando ao Brasil em outro clube, tirar esse peso das costas dele, porque a verdade é que se ele continuar, ele vai carregar sempre esse erro, ele vai ficar marcado. Então, assim, é complicado de dizer assim, não, continua ou não continua. Pensando no atleta, no jogador, até na saúde dele, mental, eu buscava uma nova trajetória para a vida dele, para ele reconstruir essa carreira dele. Né? E eu acho que vai ser bom para os dois. Em relação a culpar um pelo resultado, isso aí eu não aceito. Como foi o caso do Barbosa, como foi o caso do André. Ele falhou no gol do Palmeiras, tudo bem, mas o jogo são 120 minutos, o Flamengo perdeu o gol, outro chutou para fora. Botar a culpa numa pessoa só, no futebol é coletivo. Eu acho que quando perde-se todo mundo, quando se ganha todo mundo. Então, ele não é o responsável, ele é responsável pela derrota. Eu como vejo que o André não é o responsável pela derrota do Flamengo. Jogou 120 minutos. Quantas vezes o Flamengo não ganhou com o Flamengo perdendo, tomando um gol bobo e virando o jogo?
Então, quantas vezes o atacante entra cara a cara lá, perde o gol cara a cara e isso aí não é falha. Então, de botar na conta do André, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer era essa parte mental, a parte do Flamengo lá dentro do clube, mudar isso na cabeça dele. Ele ficar botando, tem que tirar isso da cabeça. Eu penso assim, procurar deixar ele à vontade para conseguir a carreira dele no clube, porque ele é muito bom jogador. Se não conseguisse, aí sim, né, encaminhar ele, deixar ele partir para tentar em outro lugar. Ele parece que ele está carregando esse fardo nas costas, ele próprio, sabe? Ele tem um poder criativo, uma qualidade técnica, ele é um jogador dinâmico, que se movimenta muito, com visão de jogo. Olha o gol de falta que esse moleque fez quando chegou. E hoje ele não consegue ter esse processo criativo mais, porque foi uma pressão muito grande. Parece que não houve uma blindagem nele, conforme você falou, até pela experiência que tem, de conseguir diluir isso para o grupo. Foi uma derrota de todos, né? Mas parece que hoje, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiria novamente performar vestindo o manto sagrado devido ao tamanho dessa pressão, Jaime. A gente não está lá no dia a dia, né, lá, mas quem está lá, dá para perceber, né, se tem alguma possibilidade de recuperação ou não. Eu particularmente, vejo ele muito triste jogando assim, sabe, não sei, sem alegria, sabe, sem aquele tesão, sabe, de jogar, de performar, fazer um puta jogo, de ser feliz, jogar futebol, independente de qualquer coisa. O Joaquim Mério botou aqui, um superchat aí, obrigado, irmão, de R$5. Andréas tem potencial para dar a volta por cima, e ele ainda entrega muito mais em campo. Botou entrega aí, nego já vai sacanear, cara, que nego já fala que o cara entrega, pô. Entrega muito mais em campo do que muitos jogadores protegidos pela mídia. O João Mério aqui, indo em defesa do Andrés. Talvez se tivesse esse discurso lá no início, de algumas lideranças e tal, talvez não tivesse chegado a esse ponto hoje. Mas também é que o Jaime foi muito sábio, né? A gente não está vivendo o dia a dia ali, a gente não sabe de fato o que está acontecendo nos bastidores desse processo psicológico aí, essa guerra psicológica que há com o Andrés.